E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Turma, vamos continuar aqui, né? O estudo do comportamento dos gases. Então, nós vimos na aula passada, né, que nós temos três fatores que afetam o gás. Então, a pressão, a temperatura, né? E, consequentemente, também o seu volume. Então, volume, pressão e temperatura é o que vai interferir os gases, ok? Então agora, né, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha no conceito, na ideia da hipótese de Avogadro. O que ele diz, né? Que o volume de um gás, uma determinada pressão exercida e uma temperatura pré-definida é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás. Tá? Então, se eu tenho um determinado volume de um gás contido no recipiente, uma determinada pressão e uma determinada temperatura, né, eu vou ter a relação proporcional à quantidade de matéria desse gás. E quando eu falo em quantidade de matéria, eu estou falando em quantidade de mols, né, em número de mols. Que nem nós comentamos anteriormente, o gás ele possui peso. Se ele possui peso, se sua massa é mensurável, consequentemente eu consigo calcular a sua quantidade de mols também. Lembre-se disso. Então, né, vamos lá dando continuidade, né? Então, matematicamente, o que nós podemos ter, né? Que o meu volume nada mais é do que minha constante, essa constante está relacionada à proporcionalidade dos gases, multiplicado por N, lembrando que esse N nada mais é do que o número de mols. Então, dizemos que volume é igual à constante da proporcionalidade multiplicado pelo número de mols, ok? Vamos ver então a equação geral ideal dos gases, tá? Pessoal, essa equação, ela é muito usada principalmente quando a gente trabalha com massa de gás, precisa saber a massa de gás trabalhada, quantidade de mols do gás que estamos trabalhando, tá? E lembrando também, né, que quando a gente trabalha com gás, eu tenho então a pressão interferindo, tenho temperatura interferindo, eu vou ter o volume interferindo. Então, todos esses princípios eu vou estar trabalhando nessa fórmula do gás ideal, juntamente, né, com o seu número de mols e algumas constantes aí que a gente vai dar uma checada, tá? Então, a equação geral dos gases, ela diz o seguinte, que meu volume é igual a R, tá? Esse R, pessoal, ele é uma constante universal dos gases, tá? Então, cada pressão, tá? Então, cada valor da pressão, ela vai ter um número específico. Então, vamos supor, se eu estou trabalhando com a atmosfera, se eu estou trabalhando com Páscoa, se eu estou trabalhando com milímetros de mercúrio, cada um vai ter uma constante pré-definida para si, tá? Então, esse valor de R, ele é constante. N é número de mol, T é minha temperatura. Lembrando que temperatura, pessoal, é sempre dada em Kelvin, tá? Então, temperatura é sempre dada em Kelvin. Já no caso da pressão, nós vamos trabalhar com atmosfera. O volume em litros, ok? Bom, e lembrando, né, que, como nós comentamos anteriormente, né, cada um dos valores numéricos de R, ele vai ter um valor numérico, vai ter um dado para si próprio, esse valor de R. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente pega a unidade em atmosfera por litro mol. O valor numérico é de 0,082. Joule por mol, 8,31. Caloria por mol, metros cúbicos por Pascal, Torricelli por litros. Então, assim, né, pessoal, tudo vai depender de como nós estamos trabalhando e com o que o enunciado está pedindo. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, tá? Toda essa equação que a gente está trabalhando, ela também é conhecida como equação de Clapeyron. Um minuto só. Então, pessoal, desculpa aí, tivemos um pequeno problema técnico, mas voltando, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem o trabalho feito em cima dessa equação, nós podemos usar como referência, como base, como equação geral, tá, dos gases ideais, a seguinte equação: PV igual a nRT, tá? Também conhecida como Clapeyron, onde P é igual a pressão, V volume igual a N número de mol, R nossa
constante que nós vimos anterior e T da temperatura. Lembrando, tá, que essa temperatura em Kelvin, R depende da escala que eu estou trabalhando da pressão, N é número de mol, V é volume, em litros, ok? E a minha pressão vai depender de como o enunciado está trabalhando e do que ele está pedindo, tá? Eu posso estar trabalhando, que nem nós vimos anteriormente, metros cúbicos, atmosfera, minutos de mercúrio, Pascal, Cal, tudo vai depender do tipo de equação e do que o enunciado está pedindo, ok? Então, turma, a gente acaba caindo no conceito, na ideia da equação geral de um gás ideal, tá? Então, a primeira equação que a gente pode trabalhar, se a gente entrar no número de mols, massa, nada mais é do que a Clapeyron, tá? PV igual a nRT, pressão vezes o volume, é igual a número de mol multiplicado pela minha constante, multiplicado pela minha temperatura, tá? Então, Clapeyron, PV igual a nRT. Outra forma de a gente trabalhar com a equação geral do gases, tá? Eu tendo ideia das transformações aí no caso, tá? Então, quando eu falo em transformações, eu tenho um momento de estado inicial e um momento de estado final. Então, quando isso acontece, a gente vai trabalhar com os três conceitos dos estados gasosos, tá? Das transformações gasosas. Então, eu vou trabalhar com a lei de Boyle, vou trabalhar com a lei de Gay-Lussac e também vou trabalhar com a lei de Charles. Então, o que nós temos aqui? A seguinte equação, PV, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial, é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Lembrando que minha pressão em ATM, meu volume em litros e minha temperatura em Kelvin, ok? Lembrando também que essa equação ideal dos gases, tá? A P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes P2 vezes V2 sobre T2, ela é considerada como equação geral dos gases, tá? Então nós temos a Clapeyron, PV igual a nRT, e nós temos a equação geral dos gases, tá? Que é P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2, certo? Pessoal, se a gente estiver trabalhando em enunciados envolvendo esse tipo de gases, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Principalmente com os fatores de conversão, ficar muito esperto e também prestar atenção no que o enunciado está pedindo, ok? Bom, turma, não esqueçam de dar uma passadinha lá no campo atividades, tá? Eles precisavam falar com vocês. Espero que tenha ajudado, tirado qualquer possível dúvida e tenha aí um conteúdo novo para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.